Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Transição Energética, aqui no podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Hoje quem está gravando comigo é o Fernando Xavier. Tudo bem, Fernando? Oi, Daniel. Obrigado. Oi, pessoal. Muito feliz de participar. Bem-vindo novamente à bancada. Temos o prazer hoje de receber a Valéria Lima, uma amiga de longa data que hoje é diretora de Downstream do IBP. Tudo bem, Valéria? Olá, Daniel. Olá, Fernando. Obrigada pelo convite de estar dividindo essa bancada com vocês aqui sobre um tema tão interessante. Um prazer é todo nosso. Valéria, a gente tem como foco aqui a transição energética, né? E é um tema amplo, complexo e é em vários sentidos, né? Então a gente pega desde a abrangência de todas as cadeias energéticas, qual é o papel do Estado e da iniciativa privada, quais são as medidas de incentivo, seja regulatória, seja financeiro, que existem e deveriam existir. Falamos de reorganização de cadeia produtiva, tecnologia, uma série de coisas. E aí, para posicionar o nosso ouvinte que ouve agentes de vários setores da cadeia, eu queria que você começasse falando como a gente coloca o downstream nesse contexto da transição energética. Obrigada, Daniel. Acho que primeiro era importante a gente explicar o que é downstream. Que é um tema, é uma palavra que a gente usa aqui muito técnica, né? Então, o que nós estamos falando no setor do petróleo, quando a gente fala downstream, é do refino para frente. Então, as atividades de refino, as atividades de distribuição dos combustíveis, né, que movimentam a economia, né, o transporte e toda a logística envolvida isso e, consequentemente, a forma como a sociedade usa o combustível para se locomover. Então, primeiro coloca de explicar o que é o downstream. Eu gostaria também de tocar num ponto que é trazer maior transparência para a sociedade, que quando a gente fala da transição energética no Brasil, a gente tem que falar muito além do setor energético. Porque hoje o setor energético ela representa apenas 29% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil. Né? No Brasil, cerca de 60% das emissões vem do uso da terra, né? Da forma que vem da agricultura, do desmatamento e tem que ser endereçado, né, em outro podcast, eu diria. Né? Isso não significa, no entanto, que nós, do setor de energia, não tenhamos um dever de casa a fazer. Né? Cada país vai fazer uma transição de uma forma, mas o esforço tem que ser de todas as áreas da economia. No setor específico de downstream, a gente tem a transição energética, tem um vínculo direto pelo lado da demanda. Né? Ou seja, a gente vai falar muito aqui sobre a mudança de comportamento da sociedade para consumir o combustível. Mas no downstream como um todo, a gente pode falar em 4 ou 5 formas de tratarmos a transição energética. Né? Primeiro, a redução da intensidade energética nas operações da cadeia como um todo, né? Então, como ter um uso mais eficiente de energia no refino, nas operações logísticas, né, na distribuição de combustíveis. Depois, o desenvolvimento de biocombustíveis avançados de baixo carbono. Então, a gente já tem biocombustíveis no Brasil, mas precisamos para combustíveis mais avançados, com tecnologias melhores. Né? No Brasil, especialmente, a gente tem que falar do desenvolvimento de modais logísticos de alto volume, ferrovias, dutos, porque a gente tem uma grande parte da economia brasileira, ela é movida através do modal rodoviário, caminhões. Isso é um dos modais mais ineficientes que a gente tem de transporte de mercadorias, ou transporte de passageiros, inclusive, né? E mudanças na mobilidade urbana, que é um ponto bastante sensível. Eu pretendo falar um pouco para frente sobre isso, né? E eu acho que é um fator muito importante aí quando a gente fala de transição justa. Tá? Quando eu estou falando desses 4 itens, o item 2 e o 4 se tratam especificamente do segmento de transporte, que é o segmento mais difícil da gente descarbonizar. Tem até um termo técnico muito usado, que são hard to abate sectors. Legal, Valéria. Então, puxando aqui o fio do teu comentário, de que a transição do downstream tem um vínculo direto com uma mudança comportamental da sociedade e que nesse segmento de combustíveis realmente é uma das mais difíceis de mudar, e a gente tem visto um contexto de pressão muito forte nos preços. A gente sabe que a guerra na Ucrânia tem tido um papel nisso, mas não só a guerra na Ucrânia. Muitos analistas acreditam que isso representaria um fenômeno mais amplo e que a sociedade teria que se acostumar com um novo patamar nos preços dos combustíveis fósseis, ou vamos dizer assim, os combustíveis convencionais.
Você acredita que esse fenômeno é permanente, essa pressão sobre os preços, e sendo permanente poderia acelerar essa mudança comportamental na sociedade ao colocar os novos combustíveis dentro de um patamar mais próximo dos convencionais? Fernando, obrigada pela pergunta. A guerra Rússia-Ucrânia, ela trouxe toda uma desorganização, né, na cadeia aí de petróleo, que já vinha um pouco desorganizada desde a pandemia, desde o fim da pandemia, porque você teve uma redução muito grande do consumo e depois um aumento. E, obviamente, o setor não é assim, liga e desliga sem nenhum custo, sem nada. Né? Então nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, né, um preço mais elevado. A Europa tem sentido isso mais, né, principalmente por causa do gás, que tem a questão toda do aquecimento e não tem muito vínculo com a questão do transporte em si, né? Eu não sei se eu colocaria que isso já levaria a um aumento permanente dos preços dos combustíveis fósseis. Acho que nós ainda temos que, o setor ainda está avaliando como que nós vamos sair, como o mundo vai sair dessa guerra. Mas, certamente, preços mais altos dos combustíveis fósseis facilitam a transição energética. Por quê? A gente tem que lembrar que o petróleo, né, ele tem uma eficiência energética enorme, principalmente para o transporte. Então, um dos motivos da dificuldade de descarbonização é essa. Então, quando os preços estão mais depreciados, estão mais baixos, os combustíveis alternativos, que são necessariamente mais caros, ficam mais difíceis de competir. Então, preços mais altos de fósseis tendem a acelerar um pouco mais o desenvolvimento ou a aceitação pela sociedade desses combustíveis alternativos. Legal. Ainda sobre essa questão de como o downstream pode contribuir para a transição, eu queria falar então sobre esses combustíveis alternativos, essas novas tecnologias. Você podia contar para a gente um pouco sobre essas novas tecnologias, produtos e a mudança de hábitos de consumo que essas tecnologias exigiria ou poderia ter? O mundo ainda está pesquisando, discutindo, né, qual a melhor forma de descarbonizar o setor de transporte, né? Nós temos alguns setores que são extremamente difíceis, por exemplo, no setor marítimo. Não se sabe ainda qual rumo que vai ser tomado, né? No setor de combustível de transporte leves, né, de veículos leves, né, que são os que a gente chama ciclo-otto, que consomem aqui no Brasil a gasolina ou o etanol, uma parte do mundo tem ido pela eletrificação. No Brasil, a gente não vê essa eletrificação de uma forma tão avançada como no resto do mundo. Principalmente porque nós já temos uma política de biocombustíveis para o setor de ciclo-otto, que é o etanol, que vem da década de 70, de muito sucesso. Tá? Então, o Brasil hoje ele é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. Isso não quer dizer que a gente esteja resolvido. Tá? No setor de ciclo-otto, o etanol contribui bastante. Hoje a gente tem um mandato do etanol anidro na gasolina, né, 27%, e ainda tem a possibilidade do etanol hidratado, ou seja, os carros flex no Brasil, eles são disseminados. Então, o modelo híbrido elétrico, né, pode ser um caminho junto com um carro flex, que vai consumir o etanol ou o etanol misturado à gasolina. E esse setor ele tem avançado bastante. A gente já tem o etanol de segunda geração, então é um segmento que tem investido nessa tecnologia. Nós também temos no ciclo diesel um mandato de biocombustível. No entanto, nós estamos bastante atrasados em relação a uma maior tecnologia nesse setor. Hoje o Brasil ele está refém de uma tecnologia da década de 1930, que é o biocombustível com base de esterificação, que a gente chama pelo apelido de biodiesel éster. É importante ainda, né? Um segmento importante, gera emprego, ajuda na descarbonização, mas ele não resolve o problema da descarbonização do setor do ciclo diesel. Nós precisamos realmente nesse setor, e nós estamos bastante atrasados, de desenvolver políticas públicas que abracem o desenvolvimento no Brasil dos biocombustíveis avançados, ou biocombustíveis de segunda geração, de terceira geração. Esses combustíveis, qual que é a vantagem dele? Eles são o chamado drop-in, ou seja, fungíveis. Ele tem uma molécula que é exatamente igual à molécula fóssil. Então você não tem problema de mistura e você não causa problemas nos motores. Então o mesmo motor hoje que consome o diesel, ele pode consumir esses biocombustíveis. Além disso, eles podem ser produzidos na própria refinaria de petróleo, seja misturando uma biomassa renovável com petróleo, ou seja, com um feedstock da refinaria, aí você já sai com um combustível que tem uma parcela renovável nele. Isso dá uma vida útil ao nosso parque de refino, né? Então isso ajuda um país
que ainda tem muitas questões, né, de infraestrutura a serem resolvidas, o fato de você estender a vida útil desse parque de refino é muito importante. Né? Até para você promover novos investimentos nesse parque. Então você pode ter essa mistura, né, do feedstock de uma biomassa renovável com o petróleo, já sai esse biocombustível, esse combustível com uma parcela renovável, ou você pode até no limite transformar uma refinaria de petróleo a uma refinaria que só consome biomassa renovável. A gente já tem várias no mundo fazendo dessa forma. Né? Então isso vai ser uma transformação enorme. Infelizmente no Brasil nós estamos ainda presos, não se conseguiu se resolver essa questão. Estamos discutindo isso desde 2020. Estamos esperando uma regulamentação do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, que destrave esse setor. Importante lembrar que a lei brasileira, né, que é a lei que introduziu o biodiesel no Brasil, que é de 2004, ela é ampla. Ela já abraça todas as tecnologias no seu conceito original. Ela não faz nenhuma restrição de tecnologia para ser considerado um biodiesel, ou seja, um diesel renovável. No entanto, as regulamentações infralegais fizeram uma restrição dessa lei e temos trabalhado para essa modernização. Tá? Além do mais, esses biocombustíveis avançados, principalmente o que é produzido já na refinaria, ele facilita também a produção de um combustível para um terceiro setor, que é o da aviação, que a gente chama também, é um termo em inglês, Sustainable Aviation Fuel, tá? Que hoje você já tem uma pesquisa no mundo e você já tem compromissos internacionais entre as companhias de aviação, entre os órgãos reguladores, para que se comece a usar esse SAF, que é a palavra, que é o resumo, né, da palavra, nos aviões. Então, você só vai conseguir produzir o SAF no Brasil se você estiver produzindo ele na refinaria. Então, é importante a gente destravar a produção de biodiesel nas refinarias para que você consiga também produzir o SAF. Bacana. O mais interessante disso é a gente ver que é possível chegar nos mesmos combustíveis especificados por processos diferentes numa matriz mais renovável, com uma pegada de carbono bem menor, o que indicaria uma vocação do Brasil de mudança e evolução da matriz energética diferente da matriz que normalmente se pensa que é passar só para o carro elétrico ou para o elétrico. Nos carros, no transporte leve, sim, né? No transporte de diesel, a gente ainda está muito atrasado, tá? A própria Europa ainda está caminhando, mas nós estamos bastante atrasados em relação à Europa. E você tem razão, é mais de uma forma, mais de um caminho, mais de uma tecnologia para se chegar a esses produtos especificados. Então, Valéria, você mencionou um atraso, acho que você cobriu, foi bem bacana, diferentes tecnologias e diferentes segmentos. E em alguns a gente está mais avançado, outros a gente está menos. Aí a pergunta que eu te faço é uma pergunta do poder público, como ele pode entrar para ajudar, seja via regulação, criação de incentivos, subsídios, que é sempre um tema mais sensível. O que você enxerga que seria viável, considerando o contexto brasileiro aqui, sem entrar na seara política, mas de ferramentas mesmo que vocês enxergam que poderiam incentivar bastante, acelerar esse processo, né, nas tecnologias e nos novos tipos de combustíveis e energéticos? Todo o programa, todo o processo de transição energética, né, e aí não é só de transportes, né, ele requer aí uma interação de múltiplos agentes, Daniel. E o governo realmente ele tem, digamos assim, a política pública, ela tem um papel fundamental, porque ela ajuda a dar aí os parâmetros para como o setor privado, a sociedade vai avançar. O Brasil, e nisso a EPE, né, que é a empresa de planejamento energético, ela tem um papel muito fundamental, ela chama muito atenção sobre isso, né? O Brasil, ele tem uma riqueza de fontes energéticas enorme, né? Então não existe por que razão o Brasil adotar um único caminho tecnológico. A EPE sempre fala, devemos evitar o trancamento tecnológico. Então é importante a gente manter as nossas opções em aberto, tá? E para isso, claro, você tem que trazer uma política pública para cada um desses setores que permitam isso, tá? Então, já digamos assim, o planejamento energético brasileiro já é feito desse ponto de vista, né? Visando evitar um trancamento tecnológico, mas, obviamente, na prática, isso nem sempre é assim, tá? Então, eu gostaria de falar sobre o quê? Hoje, aquela máxima do rápido e devagar, né?
O Brasil está avançado em muitas coisas e algumas coisas atrasado. Vamos falar das coisas boas, né? Por exemplo, para o setor de transporte, por exemplo, o Brasil tem o chamado RenovaBio, que é o programa justamente, né, que estabeleceu aí metas compulsórias anuais de redução de emissões de carbono no setor de transporte, tá? E os mecanismos de compra e venda desse papel que são chamados CBIOs. Pensa bem, no mundo inteiro, o mercado de carbono não ataca o setor de transporte. O mercado de carbono no mundo é sempre para o setor industrial ou para o setor de energia. No Brasil, nós temos já um mercado de carbono para o setor de transporte. O Brasil, que não tem um mercado de carbono regulado, tem um mercado de carbono já regulado para o setor de combustíveis, de transporte. Então, olha para você ver que como cada país vai avançando de uma forma, né? A nossa preocupação aqui realmente é que quando a gente tiver um mercado de carbono regulado para a economia como um todo, e a gente tem discutido isso no Brasil, é que o setor não pague duas vezes a conta. Então, isso, primeiro, é uma regulação importante. Mas a política pública, não adianta a gente só traçar essas linhas macro, genéricas. O Brasil hoje, a gente tem toda uma é o que eu chamo de infraestrutura jurídica, tributária, que tem que ser destravada também. Por quê? Porque, por exemplo, a entrada de novos biocombustíveis vão ser provavelmente tributados de uma forma diferente. Enquanto nós tivermos essa complexidade tributária que temos no Brasil, é muito difícil a gente facilitar a entrada de novos biocombustíveis. Então, realmente, Daniel, são várias formas para a promoção desses combustíveis sustentáveis. O que nós consideramos importante é que a transparência quanto a esses diversos mecanismos, né? Podem ser incentivos fiscais diretos, podem ser mandatos, percentual de mistura, mas é importante que a sociedade entenda isso. Mas a questão tributária, ela é um pilar extremamente importante. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui. Por exemplo, no mundo inteiro, o SAF, né, que é o combustível de aviação, as empresas estão indo para uma coisa chamada Book and Claim, que é, não necessariamente, o combustível que eu estou usando no meu avião é o combustível sustentável que eu comprei, porque às vezes a logística é tão complexa que vai ser mais caro levar esse combustível sustentado até o avião e você perde o benefício da descarbonização. Então, você tem no mundo, você pode comprar este combustível em algum lugar, tá? E outra empresa vai usar e você não usa. O Brasil, é impossível você ter um mecanismo de book and claim por causa da complexidade tributária. Então, a gente tem que lembrar que a gente trabalha em várias frentes. Tem a regulamentação genérica, né? Temos as questões infralegais e os detalhes. Como a gente diz, né, o diabo está nos detalhes. Então, a complexidade tributária brasileira é um ponto importante que pode atrasar essa transição energética. A gente que vivencia também a abertura do gás, o novo mercado do gás, viu desde o início que o Brasil já tem uma complexidade tributária inerente, mas ela é um modelinho, um desenho feito para um mercado, e quando você vai para um novo mercado, acho que esse exemplo que você deu é muito rico, mostra que quando a gente fala em medidas do governo, certamente o ajuste de toda a cadeia tributária, inclusive obrigações acessórias, seria fundamental. A gente está acabando aqui, Valéria, mas eu gostaria de, para encerrar, a gente começou colocando uma lupa no downstream, né? Eu queria tirar um pouquinho a lupa, só para você nos dar uma palhinha aqui de como você enxerga na transição o downstream se conectando com outros subsetores, como biogás e biometano, também estão, digamos assim, contribuindo para a transição, já olhando o consumo desses dois energéticos e como você enxerga isso especificamente aqui no Brasil. Daniel, sim, obrigado. Eu gostaria de falar de um terceiro ponto, se você não se importar, tá? Fica à vontade. Vamos lá, eu acho que o importante, a gente sempre, quando a gente fala de transição, é a gente não pensar no que eu chamo esverdeamento de um nicho de caráter temporário. A gente sempre tem que pensar de uma transição estrutural de longo prazo, né? E quando eu trago essa questão de estrutural de longo prazo, eu vou falar do que você trouxe, o biogás com o biometano, e vou falar também de como eu vejo a transição justa para o setor de... Como que a gente pode trazer o conceito de transição justa para cá, né? Quando a gente está falando de uma transição estrutural, significa que a gente vai estar integrando várias ações governamentais, né? Então, o biogás, o biometano, hoje a gente já tem utilização de gás, né, no transporte brasileiro, né? A gente tem táxi movido a biogás, pessoas que rodam mais quilômetros por dia também vêm
tem vantagem nessa troca, né? E o programa de biogás e biometano, ele conversa, inclusive, por exemplo, com o saneamento brasileiro. No momento que você tem uma lei de saneamento, né, que você vai ter uma utilização, um uso melhor, né, não diria melhor, pelo menos finalmente, você investindo no setor de saneamento, você consegue capturar, por exemplo, em aterro sanitário, em outras partes da indústria, esse metano, que inclusive é até mais danoso que o CO2, que é o gás carbônico, que estaria indo para a sociedade, você capta esse metano e transforma ele no biometano ou no biogás. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Na verdade, é uma integração de vários setores. Então, como que você avançar no setor de saneamento ajuda você a reduzir as emissões de CH4, o chamado metano, tá? E você transforma isso num energético que, além de não tirar a emissão de CH4, ele também vai queimar menos do que um combustível líquido, porque ele tem uma queima mais completa, emite menos CO2. Mas também eu gostaria de trazer na questão da transição estrutural de longo prazo, é que a gente não adianta só nós mudarmos os motores, de mudarmos só o combustível do motor. No Brasil, por exemplo, se você pega o transporte público, né, principalmente o transporte urbano público, são os ônibus, é o que a gente tem de pior qualidade no Brasil. Inclusive, o que a gente chama de ônibus aqui são chassis de caminhões, com uma carcaça de ônibus por cima. Não são nem ônibus modernos. Seria um momento muito importante para a gente pensar toda a transição, toda a transformação do setor de transporte urbano. E aí sim a eletrificação faz sentido. É claro que a gente sabe que o metrô é uma coisa muito cara, né? Mas você poderia ter os veículos leves sob trilho. Por que eu digo que isso se conecta com a transição justa? Porque você traz aqui, realmente, isso é hoje no Brasil, você pega as periferias, né? A distância das periferias para o centro, a movimentação de passageiros que às vezes ficam 2, 3 horas num ônibus de péssima qualidade. Um melhor transporte urbano, você reduz de cara as desigualdades, você melhora a qualidade de vida da população mais vulnerável, né? E ele na minha opinião, é um eixo central da transição justa. É por isso que eu quero chamar atenção para essa questão da transição estrutural, tá? Não adianta só pensar, vou trocar meu carro por um flex, entendeu? Claro, tudo isso ajuda, mas é como que o setor público brasileiro pode usar isso para fazer uma transformação real da sociedade brasileira. E a transição justa, que é um tema recorrente aqui na nossa série. Muito legal a gente poder encerrar com isso, porque o downstream, ele está bem próximo da população, né? Então, quando a gente fala em transição justa, que você colocou muito bem, o transporte de massa, esse commute aí diário, que boa parte da população faz, se encaixar na transição, deveria ser um objetivo aí dos nossos governantes. Valéria, infelizmente a gente chegou aqui no nosso limite de tempo, mas a gente sempre encerra com o nosso quadro do Momento Diversidade e Inclusão, e a gente deixa o convidado ou a convidada super à vontade para compartilhar qualquer visão, conceito, história, dica. Então, por favor, fica à vontade aí que o microfone é seu. Obrigada, Daniel. Bom, eu já comecei na indústria há muito tempo, né? Eu comecei no início da década de 80 e no início numa indústria bem masculina, né? Então, eu comecei no setor elétrico e depois fui para o setor de petróleo. O que eu vi ao longo desses anos é uma mudança de como a gente encara isso. Eu não posso dizer que eu não sofri nenhuma discriminação, mas o que eu acho que é importante, eu nunca me paralisei por essa questão. Eu acho que é importante, eu como uma profissional mulher, eu sempre segui em frente, eu sempre acreditei que eu tinha e tenho contribuição a fazer e que não era porque eu era de um gênero diferente que eu tinha menos a contribuir. Então, eu acho que o mundo está mudando, eu acho que nós temos um mundo muito mais diverso. Eu que falei, obviamente, do ponto de vista da diversidade de gênero, mas o que eu acredito realmente é uma diversidade de ideias, né? Então, não adianta a gente termos todos cumprir as cotas com gênero, raça, vários outros segmentos que a gente pode dizer, se a gente também não procurar a diversidade de ideias, que é isso, um setor complexo como o nosso, requer mentes diversas. E o que eu digo para todas, né, eu faço mentoria de algumas jovens profissionais, sempre, mas acho que vale para todos, vale para os jovens também, primeiro ser disciplinado com seus sonhos, com seus desejos, e ficar atento para o que sempre o mundo traz de mais moderno e de mais inclusivo em todas as suas dimensões. Legal, essa certamente inspira muita gente e acho que a diversidade de ideias num mundo tão polarizado também é algo muito bem-vindo quando a gente fala de diversidade e inclusão.
Valéria, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho à frente do IBP, a missão não é fácil, mas você vem desempenhando aí com excelência e muito obrigado por compartilhar seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, você, Daniel, e você, Fernando, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast que está trazendo uma luz muito importante sobre a questão da transição energética, e agradeço o Machado Meyer por essa iniciativa. É isso aí, Fernando, muito obrigado aí por mais uma dobradinha. Obrigado, foi excelente o papo. Um abraço, com isso encerramos. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio na semana que vem. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.